parte intermediária das ações e ainda está dominando muito o passado, né? Com essa parte das emoções atávicas, essas emoções que foram registradas ao longo das nossas viagens pelos corpos. Então essa parte subconsciente, essa parte superconsciente dos lobos frontais equivale ainda a ser um grande percurso dado por todos nós, para que nós possamos acessá-la de igual modo como nós acessamos as outras áreas. Mas isso requer um avanço moral do espírito. Então temos como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro situamos a residência de nossos impulsos automáticos. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais. E no terceiro, temos a casa das noções superiores. Então, nós precisamos ter essas emoções, porque essas emoções que foram registradas, que estão lá na medula espinhal, ela é importante dentro do processo evolutivo. Nós precisamos trazer essas emoções à baila para que no momento do córtex motor, que é essa parte central das nossas ações, nós podemos agora descondicionarmos aquelas negativas pelas ações positivas, como eu disse, criando novos hábitos. E isso vai fazer com que futuramente, ao longo do nosso processo evolutivo, nós conseguimos acessar, basicamente, ter total domínio sobre essa área dos lobos frontais, ainda um pouco desconhecida para todos nós. Então, nervos, que ele vai chamar medula espinal medula, zona motora e os lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade na primeira parte, né, dessas emoções na medula espinal, experiência na zona motora e noções superiores da alma, que é os lobos frontais. Constitui campo de fixação da mente encarnada ou desencarnada, a demora excessiva desses planos com as ações que eles são consequentes determinam a destinação do cosmo individual. Então, quando nós fixamos apenas em uma parte dessas zonas, a gente não consegue avançar. Por exemplo, quando nós ainda ficamos ruminando o passado, que me parece algo um pouco cultural e estrutural do brasileiro, né? O hábito de ruminar ideias pessimistas e ficar preso a essas ideias instintivas e negativas, nós também não conseguimos avançar. Quando apenas ficamos na área intermediária das ações do presente, sem as noções de futuro, do bem, que está lá no nosso superconsciente, nos lobos frontais, a gente também não consegue avançar. E quando nós achamos que estamos acessando basicamente só a parte dos lobos frontais, como acreditavam as doutrinas religiosas do passado, que o indivíduo, ao se fechar dentro de um mosteiro, né, ou ele ir lá meditar, se afastando da sociedade, achava-se que ele conseguia então progredir e ele estava então alcançando o ápice do seu desenvolvimento moral. Então nós não conseguimos avançar se ficarmos presos a apenas uma área. Tanto a parte superior que nós temos, que ainda é um pouco inacessível para nós, que é os lobos frontais, se ficarmos apenas meditando, lendo coisa bonita, mas nós não praticamos ações no presente, a gente não avança. Assim como só as ações no presente, aquele indivíduo bitolado que só pensa nas coisas do momento presente, ele também não consegue avançar, porque falta essas noções superiores para ele. Está claro? E aí eu trago uma base um pouco científica para legitimar ainda mais isso que é André Luiz, que é o livro Inteligência Espiritual da Dona Zohar. Aqui ela vai tratar de uma terceira inteligência que nós temos, né? E ela vai tentar trazer bases científicas ao longo de estudos de neuropsicólogos. Na parte central, né, do cérebro, equivalente aqui à zona coronária, eles perceberam que ao falar para esses indivíduos que estavam sendo analisados, ao falar das religiões, especificamente a falar de Deus, aí foi pego vários indivíduos e falar de Deus em várias línguas, né? Eles conseguiram desenvolver, através dessa ressonância magnética, uma imagem que cada vez mais, como se falava a Deus, essa imagem
brilhosa aparecia no cérebro, nessa região um pouco intermediária. E aí ela vai chamar essa região de ponto de Deus, de que nós temos cada um ponto de Deus. Porque ao falar Deus, ao falar de algo religioso, espiritual, essa parte luminosa começa a crescer. E então ela vai trazer, e vários outros exemplos, mas ela vai trazer esses dois neuroestudiosos, psicólogos, para realmente fundamentar, dizer que há uma base no cérebro que corresponde a essa inteligência espiritual que ela vai tentar fundamentar dentro da sua obra. Aí eu trago Joana de Ângeles, né? Vamos voltar agora à obra base que é Dias Gloriosos. Joana de Ângeles diz o seguinte: a mente é dínamo gerador de energia, de difícil catalogação, que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional que se reveste. Exteriorização do espírito é interpretada pelo cérebro que a transforma em ideia. Então o cérebro, como eu falei, ele é o instrumento do espírito. Ele vai decodificar o pensamento. O pensamento é o atributo do espírito. Então, quando nós pensamos, o espírito está pensando, e o seu pensamento é o seu atributo, o cérebro faz esse processo de decodificar. Então, aqui não é algo em detrimento de outro, né? Não é substituir e falar apenas do espiritual e negar o material. O cérebro é fundamental para o espírito porque ele é o seu instrumento. O cérebro danificado não consegue, então, a gente não consegue exteriorizar o nosso pensamento. E é isso que a Joana está dizendo. Exteriorização do espírito é interpretada pelo cérebro que transforma em ideia. Por que, meus irmãos? Se nós apenas trazemos o indivíduo como consequência apenas de neurônios, né, desse bioquimismo que ocorre no nosso cérebro, a gente vai ver que as ideias do belo, as ideias tanto bem quanto mal, elas de uma certa forma são colocadas apenas como aquele indivíduo que ao nascer está totalmente ali já planejado por conta da sua carga genética e ele não consegue então modificar. Então nós podemos dizer, o indivíduo nasce, já que ele é puramente só matéria, então tudo que ocorre é consequência então desse próprio DNA, que não pode ser modificado. Mas nós vamos observar que mesmo a sociedade não acreditando muito, querendo negar esse campo metafísico e espiritual, mas nós se baseamos dentro dessa metafísica. Quando um ladrão mata alguém e ele vai ser preso, quando se prende alguém, está se prendendo com base numa metafísica. Porque se nós dizemos que o indivíduo é apenas matéria, ou seja, as suas ações estão condicionadas ao seu DNA. Ele não poderia não fazer aquilo, já que ele está condicionado ao seu DNA. Mas quando nós julgamos que o indivíduo ele errou, ele poderia não fazer e por isso ele é preso, nós estamos falando de algo que está além do material, que julga para além daquilo que está condicionado, ou estaria condicionado dentro do seu DNA. Conseguiram entender? Então, quando se prende alguém e se julga, se parte do pressuposto de que há algo nele, nesse indivíduo, que está para além do campo genético, que poderia condicioná-lo. Então, eles não aceitam, né, esse metafísica ainda, esse lado espiritual, mas a sociedade vive em função disso. Nós sempre julgamos as outras pessoas porque achamos que elas poderiam fazer diferente do que elas fizeram. Utilizando-se dos neurônios cerebrais e das suas conexões eletroquímicas, o espírito está sempre enviando mensagens de variado teor a todos os setores do envoltório físico pelo qual se manifesta. Então, os axônios, né, os neurônios ali que a ciência já fala, esse bioquimismo no cérebro, ele ainda assim ele é um efeito, ele não é a causa. A causa é o ser pensante, o ser espiritual. Então, ele pensa e esses neurônios vão fazer essas sinapses a fim de decodificar essas informações que esse espírito, esse ser espiritual, está mandando para o seu corpo perispiritual, que também impulsiona para o corpo físico. Tudo bem? Não estão dormindo?
Vamos falar um pouco dessa interação, então, mente-corpo. Aqui não é uma explicação fechada e apenas acabada. São pesquisas que estão começando a despontar dentro do campo da ciência e também atrelado ao espiritismo. O Sérgio Felipe de Oliveira, que também é espírita, mas ele é médico, ele vai estudar um pouco dessa glândula pineal. E essa glândula pineal que todos nós temos, que parece uma sementinha que fica no centro do nosso cérebro ali, que para a ciência ela foi deixada de lado, apenas vista como um resquício filogenético, né? Ficou presente ao longo da humanidade, do seu processo de evolução, mas ela ficou em desuso, não tem serventia para nada. Então a gente fica meio assim, algo dentro de nós que não serve para nada, né? E a gente sabe que tudo ali tem uma função. Então ele vai estudar e ele vai trazer estudos com base na ciência, a fim de trazer essas pesquisas em relação à glândula pineal, de dizer que ela pode ser também ali uma exteriorização do pensamento do espírito, através do campo material que é a glândula pineal. René Descartes já falava dessa glândula pineal lá no século XVII, quando ele vai chamar de sede da alma. Então ela fica basicamente aqui, ó. Esse carocinho aqui de feijão é minúsculo. Então, a glândula pineal, muitas das vezes, como eu disse, era vista apenas como resquício filogenético, não tinha serventia nenhuma. Mas, depois dos estudos feitos principalmente pelo Sérgio, ela se torna responsável pela organização do tempo e dos ritmos do organismo. Então, a glândula pineal ela consegue captar essas informações extras, né? Como no caso assim, o Sol, a Lua, ela consegue captar esse campo magnético vindo do Sol e da Lua e ela vai fazer com que haja esse ciclo de sono que ocorre no nosso organismo. Então, quando nós vamos dormir, há todo um processo químico que ocorre no nosso corpo para o preparo do indivíduo para ele dormir. Então, isso é feito pela glândula pineal. É considerado uma glândula, mas também é um sensor, já que ela capta essas informações extramagnéticas, né, fora do campo material. Então, se ela capta essas informações vindas do Sol e da Lua, informações magnéticas, por que ela não captaria também informações do campo magnético mental vindo desses seres, no caso dos espíritos, né? Então, é isso que ele vai tentar colocar dentro dos seus estudos. E ela é capaz, como eu disse, ela é capaz de perceber esse campo eletromagnético. E aí ele vai trazer dentro da sua fundamentação, de tentar comprovar de que é possivelmente que seja aí esse receptor, né? Dentro do campo da mediunidade, ela funciona como esse receptor desse campo eletromagnético que está fora, como no caso o pensamento do indivíduo. Porque nós sabemos que o nosso pensamento é campo eletromagnético, né? E André Luiz, lá em 1945, 46, ele já falava da glândula pineal e que a ciência, como eu disse, já considerava como apenas um resquício filogenético, não tem serventia nenhuma. Olha o que ele vai dizer. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições. É a glândula da vida mental. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se o suprimento de energias específicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Isso no livro Missionários da Luz. André Luiz já falava, então, dessa função da glândula pineal, que na época a ciência não estava dando a mínima importância. Hoje já descobriu pelo menos parte da sua importância, que é esses ciclos cardianos que ocorrem no corpo, que é esse momento de vigília e de sono. Então vamos falar das doenças, né? Das doenças. Como é que nós adquirimos essas doenças, né? Já que esse espírito é o senhor da sua casa, né? Então como é que nós vamos adquirir as doenças que estão ali, essas enfermidades do corpo físico? Joana Diante vai nos dizer que cada célula ela é portadora de uma consciência individual. Cada célula é portadora de uma consciência individual.
Trabalhada pelos comandos automáticos do perispírito, elas resultam de condensação de ondas específicas que conduzem os conteúdos morais encarregados de produzir os órgãos e os diversos mecanismos constitutivos do indivíduo. Vamos destrinchar um pouco isso. Nós estávamos até aqui ontem no estudo e nós estávamos falando um pouco da cura. E eu falei uma coisa com base nesse estudo da Joana de Ângeles. Já que ela é, cada célula, portadora de uma consciência individual, ela registra, ela tem uma memória psíquica. Então as nossas células dos nossos corpos, do nosso corpo material e também perispiritual que estão presentes, que são esses princípios inteligentes rudimentares ainda se desenvolvendo, porque nossos corpos estão cheios de espíritos aí, que estão evoluindo, mas bem rudimentar. E essas células são umas das. Então elas têm essa memória psíquica. Não é uma memória como a nossa. Ela não tem uma consciência como a nossa. Mas elas conseguem registrar esses conteúdos emocionais, as nossas ações, e elas vão carregar esse material que fica arquivado para os corpos físicos, a fim de que a célula material seja correspondente a essa célula de energia, que a Joana e o André Luiz vão chamar de célula de energia. Células de energias que estão presentes no nosso corpo espiritual. Elas arquivam as informações das nossas ações, das nossas emoções, tudo que fazemos e tudo que pensamos. Ao arquivar essas informações, elas vão imprimir, em todo o processo reencarnatório, ela vai imprimir células correspondentes a esse conteúdo. Então, quando nós morremos, há a desestruturação das células físicas, mas as células perispirituais que estão ali, essas células de energia, elas vão carregar esse conteúdo emocional. Então, por isso que quando nós reencarnamos, o espírito reencarna e traz as suas enfermidades, os seus processos kármicos, vai se dar através disso. Ele vai carregar todo esse conteúdo, ele mesmo, né? Deus que está lá dizendo que fez isso, fez aquilo. É registrado por essas células, e quando ele reencarna, ao elaborar o seu próprio corpo físico, as células então vão corresponder a esse conteúdo. Deixa eu voltar mais aqui um pouco. Então, com isso, as doenças, né, que são fruto do espírito, né, das suas ações maléficas, né, das suas ações negativas, vai imprimir nessas células, e isso vai fazer com que haja as degenerescências do nosso corpo físico, o câncer e várias outras enfermidades que são, na verdade, também expurgos dessa energia que ficou armazenada. Então, quando nós reencarnamos, nós estamos também espargindo, né, expurgando esses conteúdos deletérios. Por isso que a Joana de Ângeles fala da substituição de hábitos positivos por negativos, porque se tu já está expurgando no momento da tua reencarnação, então tu precisa construir novos conteúdos emocionais registrados nessas células. Se tu construir conteúdos negativos, vai voltar novamente as mesmas mazelas ao reencarnar. Mas quando tu substitui esses conteúdos, né, por ações positivas, né, por hábitos positivos, essas energias salutares, ela vai registrar isso numa próxima reencarnação. Então é muito básico. Então, quando Jesus, eu falei isso no estudo, quando Jesus ia lá e curava, a gente pode ter uma ideia que Jesus conversava com as nossas células que nós ainda não conseguimos fazer. Porque a célula, essa inteligência rudimentar, vive em função da superinteligência que é o espírito, né? Então nós estamos comandando as células inconscientemente. Então todo o trabalho do corpo físico, o coração batendo, todos os seus órgãos, eles são ali células, né? Tecidos, células. Eles estão fazendo um trabalho não totalmente consciente por nós, mas inconsciente, porque ao longo das nossas experiências reencarnatórias, a gente foi registrando esses hábitos que se tornaram automáticos. Então todo o trabalho de uma célula, ele é feita pelo comando do espírito. Então nós somos senhores desse nosso corpo físico, né? Todas essas células que estão trabalhando no nosso corpo estão sendo comandadas pelo espírito, só que inconsciente. Nós não temos esse registro aqui, inconsciente. Eu não estou mandando meu coração bater, ele está batendo. Mas é fruto desse trabalho que essas células, que são essas consciências, esses pródromos de consciência individual, né? Essa consciência rudimentar, que está fazendo todo esse trabalho. E
E os métodos eugênicos perturbadores, que a Joana também fala, que nós temos presente na história, que foi o quê? Falar de eugenia, a gente se lembra então desse nazismo que ocorreu porque se buscava o melhoramento das raças através de uma suposta ciência colocada por Hitler, né? Então se buscava esse ser ideal, a fim de fazer com que achasse esse ser puro, de olhos azuis, cabelo loiro, né? Em detrimento daquela raça inferior que era o resto da humanidade. Então isso se tornou perturbatório, né? Porque esse pensamento científico que começava a despontar também, ele foi colocado dentro do campo por Hitler a fim de trazer uma raça superior à outra. E o que não deu certo, né? Porque se Hitler falava desse ideal, né? desse ser ariano que ele falava, em detrimento dos outros, mas se percebe que mesmo esse ser loiro, alto, forte, ele também sofria de enfermidades, né? Ele tinha os seus tormentos, então ele não era totalmente autossuficiente como queria esses Hitler e os seus defensores. Então esse método eugênico de se tentar trazer essa forma perfeita, ele deve ser buscado, como diz Joana de Ângeles, através do espírito imortal. Porque quando nós avançamos, o próprio espírito ele está fazendo uma mudança estrutural no seu corpo e ele se torna mais belo à medida que ele avança. Então a gente precisa ir através da ciência e mudar corpos para ficar perfeito. A verdadeira eugenia, como diz Joana de Ângeles, se dá a partir do avanço moral, que aí o seu corpo físico vai ser correspondente a essa moral do espírito já desenvolvido. Então, Hitler, a sua teoria na época caiu por terra e isso ocasionou o colapso do Terceiro Reich, que ele disse que ia durar 1000 anos e durou apenas uma década. Então a eugenia, como eu disse, verdadeira, a única portadora de meios para interferir nas moléculas do DNA, dando surgimento a corpos harmônicos e belos, é a que procede do espírito. Vocês querem ter corpos belos? Então trabalhe o lado moral. Porque à medida que nós trabalhamos esse lado moral, a forma vai se adequar a esse psiquismo já avançado. E a criogenia, né? A criogenia é essa ideia de que nós podemos então congelar corpos para que posteriormente a ciência consiga fazer com que podemos ressuscitar esses indivíduos que foram ali colocados, congelados momentaneamente. Eu me lembrei da obra que eu li, que é a obra de Frankenstein, ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley, porque ali ela está falando dessa criatura como um ser criogênico, né? Esse ser criado pelo Dr. Victor Frankenstein é essa criogenia. E aí, o que está implícito na obra da Mary Shelley, que faz parte e que está tão presente nos dias atuais, dentro desse pensamento da ciência, né? Será que o Dr. Victor Frankenstein, ele seria então um novo Prometeu? Será que a ciência hoje não está tornando os homens, né, esses novos Prometeus, capazes de trazer e dar a vida a corpos inertes que supostamente estavam mortos? Não seriam novos deuses e essas criaturas, os novos Adões, né? Então essa colocação que a Mary Shelley começa a pensar no século XIX, porque a ciência da sua época estava se desenvolvendo. E ela fascinada pelo pensamento científico, né, pelo galvanismo, essa ideia de que os cientistas estão alcançando ali o princípio da vida, né? E ao alcançar esse princípio da vida, Deus morre e não precisa mais de Deus, né? Nós alcançamos o ponto máximo, conseguimos trazer vida. E o Dr. Victor Frankenstein consegue dar vida a um cadáver. Então todo o trajeto agora é como é que se dá esse novo Adão nesse novo mundo. Então essa criogenia, dentro da visão da óptica espírita colocada por Joana de Ângeles, ela não poderia se dar porque nós sabemos que quando ocorre a morte do corpo físico, o espírito não se encontra mais ligado. Porque a vida que é dada no corpo é através do espírito. Vinícius, mas a vida ensina do princípio, desse princípio vital? Sim, mas onde está esse princípio vital, senão no próprio espírito que tem o seu perispírito? Então esse princípio vital que anima o corpo físico, ele está no perispírito do espírito. Então quando ele
Sai do corpo esse princípio vital que dá vida à matéria, não vida à inteligência, mas a vida à matéria em si, ele se extingue. Então, quando ocorre a morte do corpo físico, né, o espírito já saiu. Ele não está mais ali. E aí as células começam então a se desintegrar. Então essa teoria criogênica ela não se serve dentro desse parâmetro, porque lá nos Estados Unidos tem laboratórios que as pessoas estão lá deixando seus entes queridos, porque elas acham que daqui a pouco tempo a ciência vai conseguir então dar essa resposta. Isso é uma visão puramente materialista, né? De achar que a base, a explicação é material, né? E não é. É isso que a doutrina espírita nos mostra. A ausência desse espírito, não há vida nessa matéria, a vida inteligente. É essa vida inteligente que somos nós que animamos a matéria. Nós damos vida inteligente à matéria. Então a criogenia, no entanto, ela está reservada a um papel muito relevante de Joana de Ângeles, na importância no campo da preservação de produtos, inclusive de peças orgânicas para futuros transplantes e de banco de sêmen, que já é utilizado hoje pela ciência para maternidades responsáveis que os fatores orgânicos não permitiriam que se concretizasse pelos meios convencionais. Então, nesse sentido, sim, é válido essa ideia científica, mas que nós espíritas já tenhamos essa ideia de que não podemos, então, ressuscitar esses cadáveres como Victor Frankenstein fez na obra do Mary Shelley, né? Senão se tornaríamos um novo Victor aí. Então só o espírito ele consegue dar vida à matéria, porque a matéria, seu espírito, é pedaço de carne, não serve para nada, diz os espíritos na codificação. Portanto, meus irmãos, aí eu trago Emmanuel, porque fizeram uma pergunta para Emmanuel no livro Consolador, que eu acho que é a síntese de tudo aquilo que eu já falei e de tudo aquilo que os meus companheiros vão falar, que nós devemos ter em mente. Perguntaram assim: tem o Espiritismo a absoluta necessidade da ciência terrestre? Tem o Espiritismo essa absoluta necessidade dessa ciência vulgar, material? E ao que o Emmanuel responde: essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, claro, quando oriundo de consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não desejar continuar no papel de comparsa da tirania, isso aqui é forte, né? Porque até hoje se torna também ainda comparsa da tirania e da destruição, ela que tem a absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos da sagrada melhoria das características morais do homem, dentro dos seus princípios materiais, dentro das suas descobertas, da onde ela está se inserindo as suas ações. Então era isso a minha mensagem, eu espero que tenha ficado claro. Muito obrigado. Para fazer uma mesa redonda, pode fazer a pergunta, tá? Bom dia.
dando prosseguimento aqui ao nosso pequeno estudo, né, da manhã de hoje, e eu fiquei responsável por falar sobre engenharia genética e as doenças da alma. E aproveitando aqui, Vinícius finalizou com a frase que eu irei iniciar. Então o espírito que orientou ele foi o mesmo que foi me orientar. Então, que bom que nós estamos na sintonia. E a mesma frase do livro Consolador, que eu acredito que é a frase que norteia todo o nosso estudo da ciência e espiritualidade, né? Perguntaram para o Emmanuel, né, na primeira pergunta do livro Consolador, se o Espiritismo tem absoluta necessidade da ciência. E aí Emmanuel responde lindamente que essa necessidade, de modo algum, ela é absoluta. A ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem a absoluta necessidade do Espiritismo. Então a ciência que tem a absoluta necessidade da doutrina. Então aqui eu quero falar, aqui eu não vou falar de ciência para espíritas. Aqui eu vou falar de espiritismo para homens de ciência. Conseguem entender a diferença? Ou seja, que nós não vamos ficar divagando sobre conceitos teóricos da ciência. Nós vamos trazer a abordagem espiritualista que norteia esses conceitos. E também quero começar com uma frase do Kardec. Essa frase do Kardec eu acho extraordinária. E essa frase, ninguém conhece ela por um único motivo: ninguém lê a conclusão do Livro dos Médiuns. Essa frase aqui está na conclusão, não é do Livro dos Médiuns, perdão, do Livro dos Espíritos. A gente quase não lê introdução nem conclusão, né? Está nem lendo o livro direito, imagine conclusão e introdução. E essa frase aqui está na conclusão do Livro dos Espíritos. Kardec diz: se vossas ciências, que vos ensinam tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza, e a natureza aqui com N maiúsculo, né, a criação, é infinito, não sois sábios senão pela metade. Eu acho essa frase muito linda, porque às vezes nós estamos questionando, a ciência nos confronta, mas prova o espírito, prova a mediunidade, isso não existe. E aí Kardec debate dessa maneira: se as vossas ciências que vos ensinam tantas coisas ainda não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, nós somos sábios apenas pela metade. Porque quem pode abarcar o conhecimento da natureza? Ninguém pode. Então eu vou começar novamente aqui pegando Emmanuel no livro Consolador, na questão 27. Como devemos compreender essa natureza? A natureza, a criação. E aí o Espírito Emmanuel responde sucintamente. Claro que eu estou trazendo aqui apenas os conceitos chaves, mas as respostas são mais abrangentes. A natureza é sempre o livro divino onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Essa frase é linda. O que é a natureza? A natureza é sempre o livro divino onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Então toda a mensagem do Evangelho está na natureza. Tanto é que Jesus, o grande pedagogo da humanidade, psicoterapeuta da humanidade, como diz Joana de Ângeles, foi buscar nos elementos da natureza toda a pedagogia para nos ensinar. E aqui nós vamos relembrar as parábolas, por exemplo, a candeia, vamos relembrar, por exemplo, o joio e o trigo, vamos a parábola do semeador. Então toda a estrutura do Evangelho está pautada na natureza. Por que está pautada na natureza? Porque é o nosso livro divino. Então quando nós olhamos para a natureza, nós podemos tirar a mensagem do Evangelho. E aqui falando sobre engenharia genética, o que seria? São técnicas de manipulação e recombinação dos genes, através de um conjunto de conhecimentos científicos, genética, biologia molecular, bioquímica, entre outros, que reformulam, reconstituem, reproduzem e até criam seres vivos. Então a engenharia genética é esse conjunto onde a base está na manipulação dos genes.
E aqui trazendo uma frase de André Luiz, que diz assim: atendendo-se aos objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética, ainda mesmo que isso repugne aos cultores da ciência materialista. Então, quando nós vamos estudar genética, diz André Luiz, nós não podemos deixar de maneira nenhuma o plano divino. E é com base nessa afirmação que nós vamos tentar estudar. Nós vamos estudar aqui um pouquinho da genética, levando em consideração esse planejamento divino. E aí, Joana de Ângeles, eu só vou passar aqui rapidinho, porque eu estou com a leve impressão que eu botei o slide errado. Deixa eu ver se está no slide que eu quero. Não está no slide que eu quero. Eu posso trocar rapidinho? É porque esse daqui é um outro. Eu estou achando que eu fiz um trabalho enorme e perdi. Eu vou trazer aqui um pouquinho do conceito da célula, só para que vocês para ficar ilustrado, tá? Vinícius falou da célula, né? E o que é a célula? A célula é a unidade mínima da vida, é a célula. Então a célula é constituída, nós aprendemos isso lá quando nós estudamos, né, biologia, lá no ensino médio, nós aprendemos que a célula é constituída de citoplasma, uma membrana que reveste esse citoplasma, e internamente nós temos o núcleo. E dentro desse núcleo nós temos o material genético, ou seja, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, né? E esse DNA é que forma o cromossomo, que é o próprio DNA condensado. Então, basicamente, é isso que nós aprendemos. E o que é o gene? O gene é uma parte desse DNA. É uma parte que a gente chama de a parte do DNA codificante, ou seja, aquela parte que é responsável pela transmissão das características. Aqui nós temos, por exemplo, a estrutura do cromossomo, e ele vai se desenrolando, né, em duas fitas, que nós chamamos de dupla hélice, formado por algumas bases nitrogenadas, por um grupo fosfato e também por um açúcar, que a gente chama de pentose. São termos um pouquinho mais técnicos, mas apenas para que a gente possa se familiarizar. Isso aqui eu já disse. E aí Joana de Ângeles vai dizer assim, a engenharia genética será naturalmente um instrumento para a dignificação do ser humano e entendimento da vida nas suas mais profundas expressões, jamais recurso para submetê-los às paixões e desmandos de outros que dela planejam utilizar-se para tais nefandos fins. Então a engenharia genética estão se utilizando agora da engenharia genética para fazer vários fins que não são considerados éticos do ponto de vista espiritual. E Joana de Ângeles vai dizer que essa engenharia ela deve servir a uma causa, que é a causa divina. E aí na questão 35 do Consolador, Emmanuel pergunta: a genética está submetida às leis puramente materiais? Emmanuel não, perguntam para Emmanuel. E aí ele responde: as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Então, a combinação genética, ela está condicionada à espiritualidade. Então, quem determina a nossa genética é o espírito, que nós já trazemos arraigados na nossa Constituição. Vinícius aqui que me antecede, fala da questão dessas impressões que a célula do perispírito tem. Então essas células do perispírito é que vão imprimir esses registros
nas células somáticas, nas células do corpo físico. E aí nós vamos ter aquilo que nós chamamos de clonar, por exemplo, quando nós vamos ver os gêmeos univitelinos, que são os gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos nada mais são do que clones da natureza. É uma única célula, o zigoto, que vai se dividir em duas, originando dois indivíduos. Então aqui nesse caso nós temos um clone. Mas todos esses que eu estou trazendo para vocês, dos micro-organismos, da mitose, do zigoto, são clones realizados pela própria natureza, de maneira sem interferência humana. E esse clone que a ciência está querendo fazer é um clone onde você está interferindo no processo da natureza. O homem está manipulando. E quais as implicações disso do ponto de vista espiritual? Só trazendo algumas informações, o clone não é mais uma coisa do outro mundo. Nós temos aí o caso da ovelha Dolly e tantos outros casos de clones que já aconteceram com relativo sucesso. Mas o da ovelha Dolly é o mais conhecido. O que aconteceu aqui na ovelha Dolly? Você precisa de 3 ovelhas. Você tem A1, você tem A2, você tem A3. Vou explicar aqui a grosso modo. Na ovelha 1 é a ovelha que vai doar a célula somática. O que é uma célula somática? É uma célula de qualquer parte do corpo que não seja sexual. Ela vai doar a célula. Essa ovelha 2, ela vai doar o quê? O óvulo. Doa o óvulo. Do óvulo se retira o núcleo desse óvulo, porque o óvulo é uma célula. E como célula ela tem um núcleo. Então se retira o núcleo do óvulo, se injeta o núcleo da célula doadora dentro do óvulo de outra célula doadora, de outro indivíduo doador, e vão colocar um terceiro organismo que vai servir de barriga de aluguel, uma terceira ovelha. E aí o filho dessa ovelha aqui é que vai nascer o clone. De quem? Essa ovelha aqui vai nascer parecida com qual dessas 3? Com essa primeira que está doando material genético. Então essa daqui doa o material genético, essa aqui doa um óvulo anucleado, sem o núcleo, é colocado o DNA da primeira na célula da segunda, sem núcleo, e injetada numa terceira que vai servir de barriga de aluguel. Depois, quando sair a descendência, vai ser parecida com esse indivíduo primeiro que doou a célula, o material genético. Fica claro? Isso basicamente é um processo de clonagem. E o que aconteceu com os clones? 277 transferências nucleares, das quais apenas 29 prosperaram. Dessas transferidas à barriga de aluguel, apenas uma logrou êxito. Os outros 28 embriões geraram fetos mal formados, alguns abortados e teratológicos. O que são esses teratológicos? São indivíduos que estão com má formação, deformados, os famosos monstros, que nascem com uma mão na cabeça, aquela coisa totalmente disforme. Então, dos testes na ovelha Dolly, foram 277 transferências de células para a barriga de aluguel, das quais apenas 29 tiveram êxito. Dessas 29, quando injetada na barriga de aluguel, apenas uma logrou êxito. Os 28 embriões geraram fetos mal formados, alguns abortados e outros teratológicos. Ou seja, quando você vai fazer um clone, você tem quase 100% de nascer uma criatura deformada ou teratológica. Ou seja, você tem quase 100% de chance de criar uma aberração da natureza. A ovelha Dolly sofreu de velhice precoce, clonagem por célula adulta. Conclusão, os clones são frágeis. Então a ovelha Dolly morreu em poucos dias. Ou seja, ela teve um processo de envelhecimento precoce. Então isso daqui são algumas informações que os clones trazem de questões de malefícios, tá? Do ponto de vista científico. E aí Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: a clonagem dos seres humanos perde a possibilidade de tornar-se realidade.
em razão da vida não se repetir no campo da inteligência, sem o seu agente pensante. Encarregado de definir os rumos do progresso, partindo da destinação que lhe está reservada pela vida, que o apresenta, simples e ignorante, para ir se equipando de valores, à medida que se reencarna e desdobra o incomparável potencial dele jacente que aguarda oportunidade. Então o que é que Joana de Anjos está dizendo aqui para nós? Ela está dizendo que a clonagem humana, dos seres humanos, perde a possibilidade de tornar-se realidade em razão da vida não se repetir no campo da inteligência. Ou seja, nós podemos clonar corpos, mas nós não podemos clonar espíritos. Lembramos aqui de Jesus, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Kardec, na verdade. Então, por que os cientistas querem fazer clones? Querem fazer clones porque querem clonar grandes personalidades. Por exemplo, um Albert Einstein. E o que a ciência pensa? Que se nós conseguirmos clonar Albert Einstein, o clone vai ser tão inteligente quanto Einstein. Se nós clonarmos um Pelé, o clone vai ser tão artilheiro quanto o Pelé. E isso não vai acontecer. Fisiologicamente pode ser parecido, mas as habilidades serão de outro espírito, porque com certeza o indivíduo ali encarnado vai ser um outro espírito que tem outras habilidades, tem outras aptidões. Então Joana fala que do ponto de vista desse desejo, ele é impossível, porque não podemos fazer cópias do campo de vista da inteligência. E Emmanuel vai reforçar esse conceito de Joana. Ele vai dizer o seguinte: alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualidade espiritual, inacessível aos seus processos de observação. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais, todavia essas experiências não passarão dessa zona superficial. Ou seja, os clones são possíveis, a natureza traz isso constantemente. Mas no campo de vista do espírito, da personalidade, nós nunca vamos sair da zona superficial da matéria. Mudança de sexo. Essa mudança de sexo aqui é do ponto de vista da gestação. Não é a mudança de sexo da transexualidade ali, o indivíduo já adulto. Isso aqui é quando os pais resolvem ter um filho e querem escolher o sexo do seu filho. Às vezes os pais querem um menino, às vezes querem uma menina, e ali optam pela engenharia genética para escolher e selecionar qual o gênero que querem para seus filhos. Eu só estou lamentando porque esse aqui não é um slide. Não sei se eu perdi esse slide, que eu fiz todo o slide mais elaborado, e esse aqui não é o que eu planejei. Mas o que é essa... Como é que acontece isso, gente? Essa mudança de sexo. Lá no gene, lá no DNA, isso daqui é uma representação do DNA, uma dupla hélice. E nós sabemos o que é um gene, é uma parte desse DNA codificante das características. E quais são? Nós temos o cromossomo sexual, que nós chamamos de X e de Y. Eu até tinha colocado essa representação, mas ela não está aqui. O cromossomo sexual X e Y. X é responsável pelas características femininas, e Y é responsável pelas características masculinas. Esse X e Y é um cromossomo. E lá nesse cromossomo existe o gene responsável pela característica masculina e o gene responsável pela característica feminina. O que acontece nessa mudança de sexo? A alteração desse gene lá no DNA do embrião. Ou seja, os geneticistas alteram esse gene, e se o indivíduo era XY, no caso para ser um menino, eles colocam XX para ser uma menina. Se for XX menina, e o casal quer... Aconteceu alguma coisa. E o casal deseja um menino, então coloca XY. Certo? E aqui eu trouxe essa figura do bebê, que é... Está dando erro aqui. Acho que sim. Deu uma melhorada.
E aqui o bebezinho montando um quebra-cabeça. Enquanto isso, eu vou deixar as minhas imagens ali. Pronto, mestre Carlito, microfone com toda a altura. Quanto é meu slide? Ai, gente, desculpa, tá? Faz parte, é para dar uma animada em vocês, né? Que vocês estão assim, né? Esse é o meu slide original. Não sei por onde estava, mas eu encontrei. Isso aqui que eu já falei, eu não vou falar. Vou falar do que eu não falei. Ó, isso aqui é a célula, né, que eu expliquei, uma célula bem melhorada do que aquele anterior. Aqui está o material genético, ó, o núcleo, etc. Todo mundo conhece uma célula. Isso daqui é importante, ó. Isso daqui são os cromossomos, que é o DNA. Aqui uma dupla hélice, que eu expliquei anteriormente. E nós temos 23 pares de cromossomos, cada um é 23 do pai e 23 da mãe, né? E esse aqui é o cromossomo sexual, olha, X e Y. É esse cromossomo aqui que é alterado o gene que eu falava para vocês no caso da mudança de sexo. Essa é da engenharia genética, falei isso aqui, falei também. Isso aí da eugenia, é a parte de Vinícius, clonagem. Essa daqui é a célula se clonando, ó, através da mitose, que eu já havia falado para vocês. Isso daqui era dos gêmeos, né? Uma imagem mais elaborada que eu coloquei. Esse aqui é os gêmeos clones, e esses aqui são gêmeos que não são clones.